A terça-feira foi movimentada na capital do Sertão. Vários acidentes de trânsito foram registrados e, infelizmente, com mortes. Mais uma vítima dos acidentes de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira aqui na cidade de Patos, John Sobral de Carvalho, foi trazido aqui para o IML. O seu corpo já foi liberado. A causa-morte foi fratura intracraniana. Já o outro acidente, que aconteceu com a jovem Samara Melo Dantas, de apenas 23 anos, que conduzia uma moto em uma estrada vicinal, segue sendo investigado pela polícia. Já nesse acidente de Samara, uma menina jovem, 23 anos, ela foi ali numa estrada vicinal, uma estrada de barro, ali proximidades ali da barragem da Farinha. Então foi uma derrapagem. A gente sabe, mais uma vez, a moto ela é muito vulnerável no trânsito. Então, provavelmente, ela perdeu o controle dessa moto e é muito fácil, por exemplo, em estrada vicinal, a gente perder controle de moto. Se você aumenta um pouquinho a velocidade e se tem alguma terra solta, alguma areia ali, você, se aumentar a velocidade um pouquinho, não precisa ser muito, você perde o controle. Eu acho que foi o que ocorreu exatamente, os vestígios indicam para isso. Então ela perdeu o controle, alguns dizem que bateu numa árvore, outros dizem numa pedra ou no chão mesmo, mas o fato é que estando lá presente, nós fomos lá, não encontramos mais a moto, foi retirada e guardada em algum local. Nós também constatamos, ela já tinha sido socorrida. Fomos até o Hospital Regional de Patos e conversamos com o diretor clínico da unidade, Dr. Késio Medeiros, que afirmou que a garota já foi diagnosticada com morte cerebral. Foi uma paciente que se sedou inicialmente para ser feito o processo de intubação. O médico do SAMU, o médico que fez o transporte da paciente, informou que ela foi encontrada com Glasgow 3. Isso significa dizer que ela tinha um rebaixamento de nível de consciência. Então isso já indicava ser um trauma de uma alta energia cinética, ou seja, de um trauma violento, né? Então procedeu-se com a intubação com um pouco de medicação anestésica para poder fazer uma inibição, mas que ao caso nem era tão importante no momento, mas foi feito todo o protocolo corretinho, foi trazido ao nosso hospital, né? E aqui viu-se que a paciente, após tomografia, ela evoluía com um trauma crânioencefálico de uma dimensão gigante, né? Então ela tinha sangramento por todo dentro do cérebro, ela tinha também fechamento dos espaços cerebrais que são necessários para poder fazer a circulação do próprio líquor. Ela tinha também, nessa tomografia, sinais de fratura de todo o crânio. Então, tratava-se de uma paciente extremamente grave, onde foi passada a avaliação ao neurologista. O neurologista, ao avaliar, suspeitou do que a gente chama de morte encefálica, né? Ou seja, todo o organismo ele mantém-se com sinais preservados, presentes, mas o cérebro não dá mais resposta ao corpo, né? Dependendo de qualquer que seja a causa. Abriu-se o protocolo de morte cefálica, né? Que é um protocolo universal, internacional. Foram feitas várias avaliações nesse segmento, né? São necessariamente feitas 2 avaliações a cada 6 horas. A primeira, 6 horas depois, faz a segunda, e viu-se que a paciente não tinha resposta mesmo fora do uso de drogas, ou seja, de medicação anestésica. Então, é uma paciente que encontrou-se em morte encefálica e ela encontra-se ainda com vida, mas no estado vegetativo, ou seja, em coma, em nossa unidade hospitalar, porque a gente tem que prestar todo o suporte ventilatório e circulatório necessário à paciente enquanto ela ainda tem um sopro de vida dentro dela, né? Diante da situação delicada, procuramos a família da jovem, que falou por meio de um tio dela. Qualquer família, num momento como esse, numa notícia trágica como essa, fica abalada. E nós estava no trabalho ontem, quando recebia o telefonema da minha irmã, dizendo que ela tinha se acidentado e, ao correr para lá, para o local do acidente, já encontrava as ambulâncias do SAMU lá. E quero afirmar aqui que, mesmo diante de todas as dificuldades, mas não faltou assim atendimento. O SAMU chegou, inclusive, primeiro do que eu lá no local do acidente. E se pode ter havido alguma demora, foi para alguém, a primeira pessoa, vê-la no chão caído, já com a respiração ofegante e já inconsciente. As primeiras informações é que, quando chegou o socorro, ela realmente já estava inconsciente. Chegou a solicitar uma vaga para transferir, para remover para Campina Grande,
mas depois ela foi reavaliada e eu, como representante da família, fui chamado para o corpo clínico que atendeu ela, repetir os exames que fizeram com ela, e naquele momento, por volta de 13h30, 14 horas da tarde, 13h30, 14 horas, ela foi diagnosticada com morte encefálica, devido aos traumatismos, devido às fraturas, às lesões. Foi muito grande a pancada toda no crânio. Não houve outras escoriações, pequenas escoriações, leves escoriações. Eu quero deixar a minha mensagem aos meus amigos, ao povo de Patos, por se tratar de uma sobrinha minha, e eu sou uma pessoa pública, tenho muita amizade na cidade. Quero dar esse esclarecimento, dizer realmente a situação. Ontem até houve uma informação que ela tinha chegado a óbito ontem à tarde, mas não foi verdade. Fomos procurados pela equipe, pela direção do hospital e pela equipe da Central de Transplante de Patos, que só fazendo um adendo, essa Central de Transplante de Patos, fui eu que implantei na região de Patos, quando fui superintendente de saúde, lá em 2003, e nós, da família, autorizamos a doação dos órgãos dela, mesmo sabendo que aqui em Patos só fazem a doação de córnea, mas autorizamos imediatamente. Então, assim que for determinado, diagnosticado o óbito dela, assim que ela chegar o fim, a equipe da Central de Transplante fará a retirada de suas córneas serão enviadas para Campina Grande para atender uma fila de pacientes que tem para receber córneas.